Minha filha mais velha sempre disse que queria um casamento simples, então usei o fundo que guardei para ela para ajudar a pagar o casamento da irmã mais nova. Depois de ver o casamento cheio de familiares e mudar de ideia, ela quis algo parecido, e foi quando revelei que o dinheiro já tinha sido usado e disse que ela precisava superar isso. Ela ficou fria comigo, o que considerei desrespeito, então usei o restante do fundo dela para comprar um carro para mim. Agora minhas duas filhas cortaram contato e minha esposa está falando em divórcio. Minha esposa, de 53 anos, e eu, homem de 55, temos duas filhas, Hannah, 28, e Candice, 26. Elas sempre foram pessoas muito diferentes, mas tentamos ao máximo tratá-las de forma igual ao longo dos anos. Às vezes acho que tentar ser igual foi onde erramos, porque existe uma competição silenciosa entre elas desde a adolescência. Não incentivamos isso, mas também nem sempre conseguimos evitar. Crescendo, Hannah era mais independente. Era organizada, tirava boas notas, pagou suas próprias contas durante a faculdade e conseguiu emprego logo após a pós-graduação. Candice era mais extrovertida e criativa, tinha dificuldade com estrutura, mas possuía um círculo social forte e dependia mais de nós emocional e financeiramente. As duas tiveram momentos de ciúme. Hannah já disse à minha esposa que achava que não dávamos atenção suficiente a ela porque estávamos sempre socorrendo Candice em alguma coisa. Candice, por outro lado, acusou Hannah de agir como se fosse melhor que todos, inclusive nós. Já tivemos alguns jantares de feriado tensos por causa desse tipo de comentário. Nada chegou a explodir, mas o ressentimento nunca desapareceu totalmente. Agora as duas estão noivas de caras realmente ótimos. Estamos felizes por elas e queríamos apoiá-las igualmente. Ao longo dos anos, minha esposa e eu economizamos lentamente $100.000, 50 mil para cada filha, destinados ao casamento. Não somos ricos. Esse dinheiro veio de orçamento cuidadoso, abrir mão de férias, refinanciamento e horas extras. Costumávamos brincar que estávamos mais animados por terminar de economizar do que elas por se casarem. Nunca contamos às meninas sobre esse dinheiro. Não era segredo por vergonha nem nada assim. Só não queríamos que elas planejassem em torno do dinheiro. Poderíamos não conseguir dar se surgissem emergências. Achamos que esperaríamos até elas estarem prontas e então sentaríamos para ajudar como pudéssemos. Olhando agora, isso provavelmente criou mais problemas do que resolveu. Sentamos primeiro com Hannah. Ela vinha falando em casar no cartório e fazer uma recepção no quintal depois. Disse que ela e o noivo queriam comprar uma casa em breve e não viam sentido em gastar com um casamento luxuoso. Achamos isso prático e dissemos que ficaríamos felizes em ajudá-los com a entrada da casa. Não mencionamos o valor. O plano era dar a ela os 50 mil, ou algo próximo, para casa. Ela ficou muito emocionada e abraçou minha esposa. Isso foi cerca de 6 meses antes de Candice começar a falar do casamento. Candice, por outro lado, queria um casamento mais tradicional. Nada exagerado, mas cerimônia e recepção completas. Ela sempre foi mais próxima da família estendida e disse que sonhava em dançar com os primos e ter os avós presentes. A parte curiosa é que nem são os avós dela, são meus, mas ela sempre teve carinho por eles, e eles por ela. Nesse ponto ainda não tínhamos contado a ela sobre o fundo do casamento. Ela começou a planejar e fazer orçamento sozinha, e minha esposa e eu decidimos intervir e cobrir o que pudéssemos. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. Alguns parentes próximos moram no exterior. Eu não vi alguns deles há 15 ou 20 anos. Entre vida e dinheiro, nunca deu certo. Quando soubemos que eles estavam dispostos a vir para o casamento, alguns até precisando de ajuda com custos de viagem, dissemos sim. Minha esposa e eu decidimos pagar passagens aéreas, hotéis e até algumas taxas de visto. Na época pareceu certo. Acreditávamos que seria o único grande casamento, já que Hannah tinha dito que não queria um. Não consultamos as meninas sobre nada disso. Foram escolhas nossas, nosso dinheiro e nossas memórias também. O problema foi que não percebemos quão rápido os custos aumentariam. Achávamos que gastaríamos talvez 40 a 45 mil no total no casamento de Candice, mas as viagens da família nos levaram muito além disso. Antes de percebermos, já tínhamos chegado a 60 mil. Algumas mudanças de última hora em buffet e local aumentaram ainda mais. Começamos a justificar, estamos fazendo isso só uma vez, ou isso é pela família, não apenas por ela. As conversas nunca foram acaloradas, mas eram frequentes. Sempre que sentávamos para olhar os números, acabávamos dizendo, vale a pena, vamos dar um jeito. O dar um jeito veio na forma de usar 15 mil do fundo de Hannah. Admito que não pareceu certo. Mas não queríamos mexer na aposentadoria nem pegar empréstimo. Na época realmente pensamos que Hannah não ficaria chateada, porque os objetivos dela eram diferentes. Ela tinha dito claramente que não queria um casamento grande. Isso não era priorizar uma filha sobre a outra. Foi sobre tentar dar à nossa família algo significativo sem falirmos. O casamento foi há 3 semanas. Foi lindo.
Candice estava radiante. O noivo parecia não acreditar na própria sorte. Nossa casa estava cheia de risadas e música. Parentes de fora choravam ao se reencontrarem depois de tanto tempo. Parecia que todos aqueles anos economizando tinham valido a pena. Hannah foi, mas ficou quieto o dia inteiro. Sorriu para as fotos e ajudou na organização, mas não estava como de costume. O noivo tentou animá-la, mas até ele parecia desconfortável no fim da noite. Uma semana depois, ela ligou e pediu para passar aqui. Disse que tinha pensado em tudo e mudou de ideia. Agora também queria um casamento completo. Queria local, amigos e toda a família estendida, as mesmas pessoas que vieram para o casamento de Candice. Disse que, ao ver, percebeu do que estaria abrindo mão. Sentamos com ela e explicamos que não podíamos pagar isso novamente. Dissemos que ajudaríamos com a entrada da casa como planejado originalmente e que faríamos a recepção aqui no próximo ano, como ela tinha pedido antes. Achamos que ainda era uma oferta generosa. Ela perguntou quanto restava do fundo do casamento dela. E foi aí que tudo veio à tona. Dissemos que ela receberia cerca de $35.000 em vez de 50 mil, porque o restante foi usado para ajudar a cobrir custos de viagem da família. Ela não disse nada por talvez um minuto inteiro. Depois levantou, disse nossa e foi embora. Desde então está distante. Cancelou o jantar conosco 2 vezes. Disse à minha esposa que estava ocupada demais para falar sobre isso. Não vem aqui há mais de 2 semanas, o que é raro para ela. É como se tivesse fechado a porta e não quisesse abrir novamente. Alguns dias depois, minha esposa ligou perguntando se poderíamos nos encontrar outra vez. Hannah disse que estava sobrecarregada de trabalho e não queria conversar agora. Mesma resposta no dia seguinte e no outro também. Sabíamos que ela estava brava. Não percebemos até onde tinha ido até o noivo dela nos mandar mensagem. Disse que ainda não estavam cancelando planos, mas estavam repensando a recepção e a situação com tudo isso. Essa parte doeu. Eles já estavam procurando casas por perto. Agora ficaram subitamente silenciosos sobre tudo. Depois um primo ligou perguntando o que aconteceu entre nós e Hannah. Foi aí que percebemos que a história começou a se espalhar. Não sabemos quem contou a quem. Só sabemos que agora estamos recebendo opiniões de pessoas que estavam no casamento de Candice e disseram como eram gratas pelo convite. Alguns dizem que fizemos Hannah se sentir inferior, mesmo sem intenção. Outros dizem que não podem esperar que paguemos 2 casamentos completos e 2 entradas de casa. A divisão já começou. Minha esposa está de coração partido. Ela continua dizendo que deveríamos simplesmente dar a Hannah o restante dos 50 mil. Talvez até mais, se for preciso para consertar as coisas. Sei que ela fala sério. Ela tiraria dinheiro da nossa aposentadoria amanhã se isso significasse Hannah nos perdoar e bater a nossa porta de novo. Tivemos muitos jantares silenciosos ultimamente. Ela olha para a cadeira vazia onde Hannah costumava sentar aos domingos e depois desvia o olhar. Não toquei no assunto nas últimas noites. Ela parou de perguntar se tive notícias dela. Aqui é onde estou travado. Ainda temos algumas economias fora dos fundos de casamento. Não muito, mas o suficiente para talvez juntar mais 25 mil se realmente tentarmos. Isso atrasaria a aposentadoria, adiaria alguns reparos da casa e talvez trouxesse estresse se tivermos uma conta médica nos próximos anos. Mas é possível. O problema é que não acho certo. Quando usamos parte do fundo de Hannah, pensamos que ela não se importaria. Não de forma descuidada, mas prática. Ela não tinha interesse em um grande casamento e estava animada com a casa. Não usamos o dinheiro em coisas que Candice pediu. Usamos com nossa família, em escolhas nossas. Não demos a Candice um casamento dos sonhos ignorando Hannah. Fizemos um evento familiar que acreditávamos que só aconteceria uma vez. Hannah mudou de ideia. Isso acontece. Mas agora parece que estamos sendo punidos por levar a sério o que ela disse. Ela age como se nunca tivéssemos oferecido nada, quando ainda planejávamos dar 35 mil dólares e fazer a recepção aqui como ela queria originalmente. E, sendo honesto, Hannah sempre foi assim. Anos atrás, quando Candice conseguiu uma bolsa parcial e Hannah não, ela nos acusou de nos importarmos mais com as conquistas de Candice. Pagamos o mesmo valor pela faculdade das duas, mas ela guardou isso por muito tempo. Quando Candice ficou noiva primeiro, Hannah comentou que já estávamos nos preparando para favorecê-la e que não se surpreenderia se ajudássemos mais. Ignoramos na época e achamos que era só uma alfinetada passageira. Agora não parece tão diferente do que está acontecendo. Não acho que ela esteja sendo totalmente honesta sobre os motivos. Não é só sobre querer um casamento. É sobre acompanhar, sobre não querer sentir que recebeu menos. E eu entendo isso, mas também não posso desfazer o passado. Nós economizamos de forma igual e planejamos dar de forma igual. E, se as circunstâncias mudaram no caminho, não foi por favoritismo.
A pior parte é que ainda não sabemos o que ela quer agora. Ela não nos disse se ainda pretende comprar uma casa. Não confirmou se a recepção ainda vai acontecer. Apenas cortou o contato e nos deixou adivinhando. Enquanto isso, Candice ainda não sabe de nada. Não contamos que usamos parte do fundo da Hannah, nem que Hannah está brava. Se ela descobrir e se sentir culpada, vai criar um novo problema. E se descobrir por outra pessoa, será ainda pior. Então estamos aqui presos entre duas filhas que sempre se compararam silenciosamente, tentando manter a paz dividindo dinheiro de forma limpa. Isso já explodiu e agora restaram escolhas que não parecem justas de jeito nenhum. Não quero mexer na aposentadoria. Não quero ensinar aos nossos filhos que mudar de ideia significa que todos os outros têm que mudar seus planos, mas também não quero perder Hannah por causa disso. Então, Reddit, sou idiota por me recusar a tirar mais 25 mil das nossas economias só para igualar o que já gastamos, especialmente quando os planos originais vieram da própria Hannah. Ou estamos cegos para o quão desigual isso realmente parece do lado dela. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você literalmente roubou ela. Cara, você mexeu na parte dela sem contar, gastou num casamento do qual ela não se beneficiou e depois fingiu não entender quando ela quis o mesmo. Se meus pais fizessem isso comigo, eu também cortaria contato. Você diz, nós decidimos, mas vocês não eram os únicos envolvidos. Aquele dinheiro era dela. Não importa o que ela disse originalmente. Ela nunca teve chance de escolher depois de ver o quadro completo. E não finja que Candice não se beneficiou diretamente. Você gastou 60 mil para tornar o dia dela perfeito. Mas quando Hannah pediu algo parecido, de repente virou, precisamos proteger a aposentadoria. Isso é 2 pesos e 2 medidas. Se realmente vissem as duas como iguais, tratariam assim. E não culpe rivalidade entre irmãs. Você criou esse desequilíbrio. Ela está reagindo a ser colocada novamente em segundo plano. Ou admite e resolve ou aceite que ela não vai mais aparecer sorrindo nos jantares de família. Não dá para ter as duas coisas. Comentário 2. Você errou. A maior falha não foi usar parte do fundo da Hannah. Foi assumir que ela nunca mudaria de ideia. Você tratou o plano dela como definitivo. Tenho filhos adultos, e se eu ganhasse $1 cada vez que vamos fugir para casar virou um casamento completo depois do Pinterest, eu já estaria aposentado. Você apostou. Apostou que ela manteria o casamento pequeno e usaria o dinheiro achando que ela ficaria tranquila. Foi uma aposta ruim. O problema agora não é só o dinheiro. É a confiança. Ela não sabia do fundo. Não concordou em realocar a parte dela e esse silêncio virou traição. Não acho que você precise dar os 50 mil completos novamente, mas fingir que foi justo não dá. Sente com ela, admita que errou e ofereça consertar de algum jeito que não destrua sua aposentadoria. Provavelmente ela não se importa tanto com o dinheiro quanto com sentir que foi novamente a segunda opção. Pare de adivinhar o que ela sente e pergunte. Se depois disso ela ainda se afastar, tudo bem, mas pelo menos você tentou honestamente. Comentário 3. O dinheiro é sintoma. O problema real é que ela nunca sentiu que foi prioridade nas suas decisões. Pense bem. Até seu texto descreve Candice como a emocional, aquela por quem todos se mobilizam. Hannah é prática, distante e mais fácil de ignorar. Então quando ela escolheu algo simples, todos respiraram aliviados e viram como permissão para mexer nos planos. Mas aqui está o ponto, pessoas fáceis de lidar acabam sendo negligenciadas. Hannah não está irritada por 15 mil. Está irritada porque, quando chegou a hora de dar tudo por uma filha, vocês não escolheram ela. Não intencionalmente, mas emocionalmente ela não foi o centro. E agora que ela pede algo, virou inconveniente. Ela está se afastando porque sabe o que vocês valorizam. Não é justiça, é evitar conflito. Se quiser consertar, pare de falar de dinheiro e fale de presença. Pergunte o que ela sentiu naquele dia. Pergunte do que precisa para se sentir igual. Depois escute, mesmo que seja difícil. Ela não quer repetição do evento. Quer reconhecimento. Se não puder dar isso, o dinheiro não vai importar. Comentário 4. Você está errado, sem discussão. Você prometeu 50 mil para cada. Isso não é só um número, é uma base. Hannah fez escolhas acreditando que era justo. Então você invadiu a parte dela para inflar o outro casamento. E agora está surpreso por ela estar chateada. Você não só pagou o casamento da Candice. Você o tornou maior do que o planejado tirando da Hannah. E o pior, nem contou. Esperou ela perguntar. Você deu a Candice o grande casamento e a experiência emocional de ser prioridade. Hannah ficou com a versão em planilha e agora você está irritado porque ela se sente prejudicada. Você usou a praticidade dela contra ela. Ela escolheu um casamento menor e você tomou isso como uma abertura para realocar fundos. Isso é errado.
Mesmo que tecnicamente seja seu dinheiro, não finja que foi igual. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu não revelar o fundo desde o começo. Se tiver condições, complete o valor e peça desculpas. Você quebrou a confiança, não só um orçamento. Atualização. O post original recebeu muito mais atenção do que eu esperava. E vou ser honesto, eu li os comentários. Não todos, mas o suficiente para saber que a maioria não gostou do que fiz. Alguns foram brutais. Tudo bem. Não estou aqui para discutir com estranhos na internet. Estou aqui para atualizar o que aconteceu, porque muita coisa mudou. Pouco depois do post, tudo começou a desmoronar. Hannah parou de responder tanto a mim quanto a minha esposa. Silêncio total. Achei que ela precisava de tempo para esfriar a cabeça. Então Candice mandou mensagem para minha esposa dizendo que ouviu de um primo que Hannah estava repensando tudo e agora não tinha certeza sobre a recepção. Candice ficou confusa e perguntou se algo mais tinha acontecido. Minha esposa não disse muito, apenas que as coisas tinham ficado complicadas. Isso deveria ter sido o fim, mas cerca de uma semana depois Candice veio aqui e me perguntou diretamente: "Você pagou meu casamento usando a parte da Hannah?" Eu disse que sim. Não menti. Expliquei a mesma coisa que disse no post. Hannah não queria um casamento grande. Já estávamos acima do orçamento por causa da família estendida e achamos que era justo com base nas decisões que todos tomaram na época. Candice ficou atônita. Perguntou por que eu não tinha contado antes. Eu disse que não era um peso dela. Não foi como se ela tivesse pedido mais. Ela começou a chorar e eu disse que não tinha motivo para se sentir mal. Não era culpa dela. Mas então ela perguntou algo que me pegou de surpresa: "Hannah concordou com isso antes de você usar?" Não, não concordou. E eu disse isso. Candice apenas recostou e disse: esse é o problema. Alguns dias depois, descobri que Hannah e o noivo cancelaram a recepção. Reservaram um local menor fora da cidade. Lista curta de convidados, sem família estendida, sem pais, sem convite. Minha esposa ficou devastada. Chorou na noite em que descobrimos. Disse que nunca imaginou que uma das nossas filhas se casaria sem nós presentes. Ela quis ligar imediatamente para Hannah, mas eu disse para ela não fazer isso. Deixe ela fazer a escolha dela. Então o noivo de Hannah nos enviou um e-mail. Não uma ligação, um e-mail. Disse que não aceitariam os $35.000. Usou as palavras para manter a distância emocional limpa. Nem sei exatamente o que isso significa. Disse que Hannah não queria sentir que nos devia algo. Minha esposa ofereceu enviar parte mesmo assim. Eles recusaram. O dinheiro ainda está na conta. Pensei em dar para Candice, já que Hannah deixou claro que não queria. Mas quando mencionei isso para Candice, o tom dela mudou completamente. Ela disse: "Por favor, não me coloque nisso também." E começou a se afastar de nós. Não consegui acreditar. Perguntei: "Você também está se voltando contra mim agora como todo mundo?" Ela não respondeu por um segundo, depois disse: "Pai, você transformou tudo isso em números, não em pessoas." E foi embora. Nem terminou o café. Desde então quase não liga. Minha esposa não disse em voz alta, mas me culpa. Eu sei que culpa. Já a vi várias vezes encarando a parede da sala segurando o telefone como se quisesse ligar para Hannah, depois guardando de novo. Quando tentei conversar, ela disse: "Você deveria ter contado a verdade desde o começo." Agora está tudo silencioso. Sem ligações, sem fotos de casamento, sem jantares em família. Ainda tenho a planilha que fiz, com todos os detalhes do que gastamos nos 2 casamentos, incluindo viagens da família, hotéis, buffet, tudo. Guardei recibos. Achei que ajudaria a justificar nossas decisões. Até considerei imprimir e enviar para Hannah, não para fazê-la se sentir culpada, mas para mostrar que não gastamos tudo só com Candice. Metade das despesas foi para trazer tios, tias e primos do exterior. Mas aparentemente nada disso importa mais. Comentei com minha esposa. Ela disse que, se eu enviar essa planilha para qualquer uma das meninas, será o fim de qualquer chance que ainda temos. Então ela está guardada na minha gaveta. Estou frustrado. Amargurado. Com raiva de ter passado mais de uma década economizando esse dinheiro só para vê-lo jogado na minha cara. Nunca pedi agradecimento. Nunca pedi que me devolvessem um centavo. E ainda assim aqui estamos. Uma se casou sem nós. A outra mal responde mensagens. E minha esposa age como se eu tivesse incendiado a casa. As pessoas nos comentários disseram que eu roubei Hannah. É absurdo. Eu não peguei o dinheiro dela para algo egoísta. Gastei com nossa família em comum. Aqueles que não víamos há 20 anos. Aqueles que choraram na recepção porque nunca imaginaram que estariam todos na mesma sala novamente.
E agora tudo que ouço é que tive preferências, que quebrei a confiança, que transformei tudo em números. Tudo bem. Se todos querem acreditar nisso, que seja. Mas não esperem que eu continue entrando no jogo. Os 35 mil dólares vão ficar exatamente onde estão. Não vou dar para Hannah. Ela não quis. Não vou dar para Candice também. Ela disse que não quer fazer parte disso e não vou oferecer como se fosse um prêmio de desculpas, implorando para parecer justo. Passei as últimas 2 décadas tentando apoiar as duas igualmente, paguei metade da faculdade delas, deixei de viajar, abri mão de coisas que queríamos para economizar por elas. Então tentei fazer algo significativo, reunir uma família espalhada, apoiar o sonho de casamento de uma filha e ainda ajudar a outra com a entrada da casa. Achei que era possível fazer as duas coisas. Aparentemente, tudo o que fiz foi perder as duas no processo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você parece mais irritado por ser confrontado do que por perder suas filhas. Continua falando de recibos e planilhas como se fosse um negócio. Cara, elas não eram funcionárias, eram suas filhas. Hannah não cortou o contato por causa de 15 mil. Ela cortou porque você a fez sentir um detalhe. E agora que ela foi embora, você se agarra ao dinheiro restante como prova de que ainda está certo. Você não perdeu só o casamento dela, perdeu fazer parte dessa fase da vida dela. E Candice não se voltou contra você, ela finalmente viu como você justifica tratá-las diferente e disse não. Você está sozinho nessa confusão porque escolheu estar. E o mais incrível é que você ainda não percebe. Você poderia ter consertado isso 100 vezes no caminho, mas sempre escolheu a sua própria definição de justiça. Parabéns. Você manteve sua posição e agora o terreno está vazio. Melhor torcer para sua esposa não ir embora também, parece que já está quase lá. E não envie essa planilha. Sério, você só vai destruir o que restou. Comentário 2. Você fala como se fosse sobre dinheiro, mas é sobre padrão de comportamento. Você presumiu que Hannah não iria querer mais porque é prática. Então quando ela quis, não encaixou no seu sistema mental. Em vez de ajustar, você ficou na defensiva. Depois, quando Candice, sua filha emocional, também contestou, você tratou como traição. Mas aqui está o ponto, as duas perceberam exatamente a mesma coisa. Você agindo como se elas devessem ser gratas por qualquer versão de justiça que você inventou. Não é sobre dinheiro. É sobre quem se sentiu escolhida. Você diz que queria uma reunião familiar. Legal. Mas quem realmente foi o centro disso? Candice. Você fez a reunião parte do casamento dela, das memórias dela, da experiência dela. Hannah nem teve lugar à mesa. Depois ela se afasta e você fica com o restante da parte dela e chama isso de vitória. Claro que ela foi embora. Ela nunca foi realmente incluída. E sua esposa provavelmente percebeu isso também. Espero que goste de planilhas, porque talvez sejam as únicas coisas que vão ficar. Comentário 3. Criei 3 filhos. Quer honestidade? Aqui vai. Você está irritado porque eles não querem mais jogar do seu jeito. Você controlava o dinheiro, tomava as decisões e esperava agradecimento silencioso. Funcionava quando eram adolescentes. Não funciona quando são mulheres adultas. Você continua dizendo que economizou igual e teve boas intenções. Mas moveu as peças sem perguntar. Hannah não se sentiu respeitada, então se afastou. Isso não é arrogância, é traçar um limite. Depois Candice, que claramente tentou manter a paz, recuou quando percebeu o peso emocional que você colocou nela. Ela não o traiu. Só parou de carregar o seu problema. Sua esposa vê isso. Provavelmente passou anos suavizando suas atitudes, esperando que desse certo. Agora ela também está lidando com as consequências. Você ainda tem o dinheiro, certo? Também tem silêncio de 2 filhas que não confiam em você. E, pelo jeito, uma esposa cansada de encobrir você. Se quiser consertar algo, pare de contar centavos e comece a ouvir as pessoas que diz amar. Caso contrário, aproveite o silêncio. Atualização 2. Os 35 mil dólares já não existem mais. Foram para um carro novo. Não luxuoso nem chamativo, mas confiável e seguro, algo que minha esposa e eu vínhamos adiando há anos. Pensei que, já que ninguém queria o dinheiro, melhor fazer algo útil com ele. Minha esposa não ficou feliz. Mas eu não estava mais perguntando, cansei do se. Do meu ponto de vista, dei oportunidades. Hannah recusou a entrada. Candice pediu para não ser envolvida. Todos continuam dizendo que fui injusto. Mas quando tentei fazer qualquer coisa, recebi silêncio. Depois dessa decisão, tudo ficou mais frio. Sem ligações, sem visitas, nem mensagens no meu aniversário. Disse à minha esposa que não iria mais a eventos familiares até que as pessoas estivessem prontas para agir como adultas.
Ela implorou para eu reconsiderar quando nossa sobrinha nos convidou para a formatura. Eu disse, não, se minhas filhas não falam comigo, não vou sentar numa mesa fingindo que está tudo bem. Eu não vou ficar fingindo e sorrindo. Então entrei em contato com Hannah. Escrevi uma mensagem curta, simples, respeitosa e sem sarcasmo. Disse que estava disposto a conversar se ela pudesse reconhecer que coisas foram ditas no calor do momento e que todos cometemos erros, não só eu. Pedi uma conversa cara a cara sem o noivo dela. Resposta dela, nada. Ela leu. Nenhuma resposta. Nesse ponto, ofereci a ideia de dividir o restante do dinheiro entre ela e Candice antes de eu gastá-lo, só para encerrar o capítulo. Nenhuma resposta de nenhuma das duas. Minha esposa não sabia que eu tinha entrado em contato de novo. Quando contei, ela ficou como se eu tivesse batido nela. Disse que eu continuo empurrando a minha versão de consertar as coisas sem realmente ouvir. Disse que o dinheiro nunca foi o problema completo. Foi a forma como eu descartei o que era importante para elas. Eu disse que tinha terminado de pedir desculpas. E falei sério. Uma semana depois, ela arrumou uma mala, deixou um bilhete no balcão. Foi ficar na casa da irmã. Sem prazo, sem promessas, apenas que não podia mais assistir esse ciclo. Não voltou mais. Isso foi há 2 meses. Tentei falar com Candice novamente. Entrei em contato pelo marido dela. Disse que queria sentar e esclarecer as coisas. Ele respondeu, não é mais meu lugar. Eu me perguntei centenas de vezes como as coisas chegaram tão longe. As pessoas agem como se fosse sobre 15 mil. Não era. Gastei mais de 60 mil em um casamento e ofereci 35 mil mais uma recepção organizada para o outro. As pessoas agem como se eu tivesse roubado Hannah. Como essa conta faz sentido? A ironia é que sempre planejei dar o mesmo para as duas no final. Pensei que depois ajudaria com coisas de bebê, entradas de casa e faculdade dos netos. Manter equilibrado ao longo do tempo. Mas no segundo em que Hannah mudou de ideia, tudo passou a ser analisado minuciosamente. Para piorar, cometi o erro de tentar ajudar um colega recentemente. A filha dele vai casar e há grandes discussões sobre orçamento. Compartilhei parte do que aconteceu com minha família. Achei que ajudaria ele a evitar meus erros. Uma semana depois, outro colega comentou que o nome de Candice apareceu numa conversa no refeitório. Aparentemente a história se espalhou. De alguma forma descobriram que usei exemplos reais. Não citei nomes, mas pelo visto não foi difícil. Candice enviou uma última mensagem. Pare de usar nossas vidas para validar a sua. Isso ficou comigo, mas não do jeito que ela pretendia. No mês passado um tio distante faleceu. Houve um memorial fora da cidade. Pensei que talvez fosse o momento de recomeçar. O luto costuma cortar o orgulho. Me vesti bem e cheguei cedo. Pedi para sentar perto da frente com a família. Disseram que não havia lugares. Depois eu os vi. Hannah estava lá sentada ao lado do marido. Candice chegou tarde e sentou no fundo. Nenhuma olhou para mim. Minha esposa estava do outro lado da sala com a irmã. Quando terminou, esperei do lado de fora. Elas passaram por mim como se eu fosse parte da calçada. Foi a última vez que as vi pessoalmente. Desde então limpei o escritório de casa, destruí os recibos, apaguei as planilhas. Os números não importam mais. Ninguém se importa que eu tenha registrado tudo. Ninguém quer saber quanto dei, quanto economizei ou do que abri mão por elas. Disse a mim mesmo que o carro era um recomeço, algo prático, algo que eu precisava. Agora dirijo sozinho. Não atendo chamadas no Bluetooth. Não vou a aniversários nem reuniões familiares. Mantenho limpo. É meu. Cansei de ser chamado de tóxico, egoísta, frio ou manipulador por pessoas que esquecem o quanto abri mão por essa família. Todos querem me pintar como o problema, mas ninguém perguntou como é ser quem mantém a linha enquanto todos os outros mudam as regras. Talvez eu tenha errado, mas não me arrependo de esperar reconhecimento. E se isso me torna o vilão, então tudo bem. Eles ficam com o silêncio. Eu fico com o carro. Comentários do Reddit. Comentário 1. O cara realmente acha que um Toyota médio e uma planilha impressa provam que ele é o centro moral dessa crise familiar? Meu Deus. Você não foi cortado por esperar reconhecimento. Foi porque você tratou relacionamentos como contas telefônicas. Continua agindo como se dar dinheiro garantisse lealdade. Não é assim que família funciona. Candice não se voltou contra você. Ela percebeu que você não estava dando, estava impondo. Hannah percebeu primeiro e foi embora. Sua esposa tentou manter tudo unido, mas até ela se afastou quando você não percebeu o clima. E o funeral era sua chance. Pouca pressão, muita emoção, terreno neutro. Você nem conseguiu ficar quieto e deixar o luto falar.
Ficou esperando como um chefe final triste, torcendo para formar em fila para te perdoar. Você não perdeu sua família. Perdeu a ilusão de que sempre voltariam só porque você financiou o passado delas. Ninguém sente nostalgia de ser calculado. Dirija seu carro. Aproveite o silêncio. Você o conquistou. Comentário 2. Eu acredito que você amava suas filhas, mas transformou seu amor em contabilidade. Cada palavra disso soa como alguém que precisava provar que estava certo mais do que queria consertar qualquer coisa. Você teve uma chance de arrumar depois do primeiro desentendimento, Hannah talvez tivesse cedido. Em vez disso, você tornou o dinheiro condicional e depois se fez de mártir quando ela disse não. Quando sua esposa foi embora, aquilo deveria ter sido alerta. Em vez disso, você dobrou a aposta e se agarrou ao orgulho. Tenho 2 filhos na casa dos 30 anos. Eles já me decepcionaram. Eu já decepcionei eles. Mas se eles precisassem que eu ficasse quieto e assumisse a culpa para reconstruir algo, eu faria. Você rejeitou toda a oportunidade de humildade e agora está sentado sozinho num carro, preso a uma história em que só você acredita. Espero que você não acabe escrevendo uma atualização daqui a 10 anos se perguntando por que ninguém aparece nos feriados. Abandone a contabilidade emocional. Procure eles sem pedir nada em troca. Caso contrário, tudo o que vai restar é o silêncio e um carro que não te levou a lugar nenhum. Comentário 3. Isso nunca foi sobre dinheiro e você nunca percebeu isso. Você está sentado num carro novinho convencido de que tomou uma posição lógica, quando o que suas filhas realmente precisavam era sentir que importavam da mesma forma. Você fez de Candice o centro do grande casamento da família. Fez de Hannah uma nota de rodapé. Quando elas reagiram, você viu como desrespeito em vez de dor. Então você simplesmente desistiu e começou a tratar todo mundo como transações comerciais. Você ofereceu reconciliação como se fosse em termos de um empréstimo. Só se elas reconhecessem você primeiro. Você queria a humildade delas, não cura. E sua esposa viu você desfazendo a família que ela ajudou a manter unida. Você não apenas perdeu suas filhas. Você empurrou sua esposa até o ponto em que ela foi embora. E agora está justificando tudo com matemática e amargura. O carro não é um recomeço. É prova da divisão que você escolheu. Você poderia ter pedido desculpas e falado sério. Poderia ter perguntado como elas se machucaram em vez de se defender. Mas não, você foi lá e comprou um maldito carro. Você chama isso de prático. Elas vão lembrar como o momento em que você desistiu delas de vez.